Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. 20 toneladas de aço avançavam direto na minha direção, irmãos. Não havia escapatória. Era 11h32, numa avenida de Santa Clara do Rio Claro. O caminhão perdeu os freios. O motorista guinou desesperado, invadindo minha pista. Eu, pastor Elias, que preguei contra a veneração mariana por 20 anos, calculei. O impacto seria fatal. Então, ela surgiu, entre o caminhão e eu, vestida de branco e azul. Não temas, meu filho. O choque veio. Mas em vez de sentir 20 toneladas me esmagando, fui envolvido por uma força invisível. Voei 15 metros. Caí. E ela estava lá, ajoelhada ao meu lado. Eu sou a Virgem Maria. Vim porque meu filho me enviou para salvá-lo. No Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, irmãos. Nenhuma fratura. Nenhuma lesão. Os médicos. Impossível. Mas como um pastor que combateu essa devoção a vida inteira pode testemunhar algo assim, irmãos e irmãs? E o que aconteceu depois que transformou não só minha vida, mas centenas de famílias? Irmãos e irmãs, deixem o like que essa história precisa chegar em mais pessoas. O que estou prestes a revelar, irmãos e irmãs, não é apenas uma história. É o relato de um abalo sísmico que desintegrou cada pilar da minha fé. Cada certeza inabalável sobre Deus e minha própria identidade. Por exatas 2 décadas, vivi e respirei como pastor pentecostal. Minha voz ecoou em centenas de sermões, todos dedicados a denunciar o culto católico à Virgem Maria. Ensinava com fervor que apenas Cristo é o único mediador entre Deus e a humanidade. Essa era a minha verdade absoluta. Mas, irmãos e irmãs, na véspera daquela que seria a solenidade da Assunção de Nossa Senhora, sim, era um 15 de agosto, um dia comum que se tornaria extraordinário. Algo completamente impensável e verdadeiramente chocante aconteceu. Um evento que reescreveu os capítulos da minha existência em Santa Clara do Rio Claro, SP, e estraçalhou cada fibra da minha formação teológica, que eu julgava inabalável. Meu nome é Elias Guimarães. Aos 40 anos, sou o pastor principal da comunidade evangélica Rocha Viva. Mais da metade da minha vida foi consagrada a este ministério. Cresci em uma família onde a fé não era apenas um hábito, mas o alicerce mais profundo, a própria base da nossa existência. Meu avô, pastor Jonas Guimarães, pioneiro missionário presbiteriano no interior de São Paulo nos anos 1940, plantou em mim uma convicção que eu considerava inabalável. A Bíblia e o Evangelho puro, sem intermediários, sem santos, sem virgens, eram a única e irrefutável verdade para mim. Essa era, de fato, a pedra angular, o ponto central, de toda a minha existência. Naquela manhã específica de 15 de agosto, levantei às 5h30, como fazia invariavelmente. Isadora Guimarães, minha esposa, ainda repousava tranquilamente ao meu lado. Do quarto vizinho, ali no nosso bairro residencial de Santa Clara do Rio Claro, ouvia a respiração serena e constante de Lucas Guimarães, meu filho de 19 anos, e de Mariana Guimarães, minha filha de 16. A casa guardava o silêncio quase sagrado do amanhecer, quebrado apenas pelo canto distante de galos e pelo rugido esporádico dos primeiros caminhões. Então, dirigi-me ao meu refúgio particular, meu santuário. Ali, por ao menos 2 horas diárias, eu me submergia em profunda oração e estudo bíblico, antes que o corre-corre familiar do dia se instalasse. As paredes, testemunhas silenciosas de minha dedicação, exibiam uma biblioteca robusta. Livros de teologia reformada, comentários de John MacArthur e Charles Spurgeon. Diplomas do Seminário Teológico Batista da região do Rio Claro, alinhados sobre a escrivaninha. Minha Bíblia Almeida, revista e corrigida, edição de 1960, presente de minha ordenação há 15 anos. Suas páginas, amareladas pelo tempo e marcadas por anos de estudo e devoção intensa, eram um verdadeiro mapa de sublinhados coloridos. Cada linha, cada anotação, um reflexo do meu compromisso inabalável com a palavra. Ao lado,
meu fiel caderno de sermões. Ali, por anos, eu havia moldado mensagens que ressoavam a salvação pela graça, pela fé, sem obras, sem intercessores, sem qualquer mediação da Virgem Maria. Iniciei meu tempo devocional no Salmo 119, versículos 105 a 112. As palavras do salmista vibraram com força no meu peito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa verdade colossal, a suficiência absoluta da Escritura para toda doutrina, repreensão, correção e instrução na justiça, havia sido o farol, a bússola inegável do meu ministério por décadas. Mas, enquanto eu orava de joelhos, algo incomum, perturbador, começou a me envolver. Não era a presença familiar e reconfortante do Espírito Santo que eu conhecia de milhares de momentos de profunda e íntima comunhão. Era outra coisa. Uma perturbação profunda. Uma inquietação espiritual tão densa que, de repente, começou a me sufocar. Um presságio sombrio, uma sensação de que algo monumental e irreversível espreitava, embora eu não pudesse de forma alguma nomear o que. Às 7h30, cheguei à cozinha. Isadora já havia preparado o café coado, com seu aroma inconfundível, e aquecia as tortilhas, um de nossos rituais matinais. Seu rosto, sereno, refletia a paz profunda que eu admirava em nossos 16 anos de casamento. Ela, como esposa de pastor, dominava a arte delicada de assegurar que eu estivesse pronto para as demandas do ministério. "Bom dia, meu amor", disse Isadora, servindo-me café na caneca que os jovens da igreja me deram de aniversário. "Como foi seu tempo com o Senhor hoje?" "Estranho", confessei, sentindo o peso da palavra. "Sinto que Deus está tentando me preparar para algo, Isadora, mas não tenho a menor ideia do que seja. É como se um véu estivesse prestes a ser rasgado." Isadora me olhou com aquela compreensão silenciosa e profunda que apenas anos dedicados ao lado de um ministro podem forjar. Horas depois, irmãos e irmãs, enquanto eu dirigia pelas avenidas movimentadas de Santa Clara do Rio Claro, o pressentimento inquietante se transformou em uma brutal e avassaladora realidade. O sol inclemente do meio-dia castigava o asfalto, e eu seguia para um compromisso pastoral. Num piscar de olhos, sem qualquer sinal, um estrondo metálico, ensurdecedor e violento, rasgou abruptamente o ar. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. De repente, um caminhão desgovernado irrompeu na contramão, invadindo a minha pista sem aviso. Não houve tempo para qualquer pensamento, apenas a pura e visceral reação instintiva de pisar no freio. Então, o impacto. Ele veio com uma fúria avassaladora, rasgando o ar com o som ensurdecedor do metal retorcido e o estilhaçar explosivo dos vidros. Uma chuva de fragmentos por toda parte. O cheiro pungente e inconfundível de borracha queimada, misturada à gasolina, invadiu o ambiente, marcando aquele instante. Meu carro, uma massa indefesa, foi arremessado no ar, girando de forma caótica como um brinquedo, antes de se chocar violentamente contra um poste. Naquele segundo, a escuridão me engoliu por completo. O retorno da consciência foi lento, doloroso. Eu estava preso entre os destroços irreconhecíveis do que um dia fora meu veículo. O uivo das sirenes rasgava o silêncio, e vozes urgentes de bombeiros já cercavam a cena, trabalhando para me libertar daquela armadilha de ferro. Olhei para o que restara do carro, um amontoado disforme de ferro retorcido e amassado. Uma visão que berrava a impossibilidade da sobrevivência. Mas eu estava ali, consciente. Apenas alguns arranhões superficiais e a dor persistente de um golpe que parecia mínimo diante da carnificina. Uma proteção inexplicável, quase sobrenatural, parecia ter me envolvido naquele inferno de metal, preservando-me. Fui levado às pressas para o Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz. Aquele dia marcou, irmãos e irmãs, para mim, a primeira rachadura profunda na minha convicção de que eu realmente compreendia os caminhos de Deus. Até então, minhas inquietações de alma eram preocupações pastorais habituais. Mas, naquela manhã, a clareza era brutal. Algo muito mais profundo estava em jogo na minha existência. Foi nesse turbilhão que Isadora, com sua habitual serenidade, se aproximou, pousou a mão em meu ombro e perguntou: "Queremos orar juntos antes de você sair?" Grato. Assenti. De mãos dadas na aconchegante cozinha,
Envoltos pelo aroma do café e o calor das tortilhas, oramos. Era um ritual sagrado, repetido em tantas manhãs da nossa vida a dois. Contudo, a oração daquela manhã se erguia de forma diferente, com uma intensidade incomum. As palavras que brotavam dos meus lábios carregavam uma urgência quase febril, uma profundidade que eu mal conseguia decifrar. Era como se eu suplicasse por uma proteção muito específica, algo ainda não revelado, um presságio. Terminamos o desjejum em um silêncio carregado de contemplação. Mal havíamos terminado, e Lucas, aos 19 anos, já descia para a cozinha. Vestia o uniforme escolar impecável, e a mochila abarrotada de livros era um testemunho eloquente de sua dedicação acadêmica. Nele, irmãos e irmãs, eu via a continuidade do meu gosto pelos estudos, embora seus interesses se inclinassem firmemente para a engenharia, um campo tão diferente da teologia. "Pai?" ele perguntou, a voz tranquila, enquanto servia um copo de suco de laranja. "Vai de moto para o hospital hoje?" Aquela pergunta, irmãos, desvelava nossa rotina. Toda quarta-feira era um dia sagrado para mim. Minhas visitas aos enfermos no Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz eram um alicerce inabalável do meu ministério pastoral há mais de uma década. Minha fiel Honda CG 160 Titan, modesta, era minha companheira mais eficiente, a chave para driblar o trânsito das avenidas e chegar com agilidade a qualquer emergência pastoral. "Sim, filho", respondi. "Depois do hospital, preciso ir à casa do senhor Osvaldo Teixeira. A esposa dele ainda está muito mal, e a família clama por apoio espiritual." Lucas assentiu com a compreensão que só quem convive com o ministério de perto pode ter. Mesmo tão jovem, ele entendia a fundo as exigências que a vocação pastoral impunha à nossa família, irmãos, que residia em um dos bairros residenciais. Nunca uma queixa sobre refeições interrompidas por chamadas ou fins de semana, abreviados por crises espirituais de membros da congregação. Ele compreendia o sacrifício. Minutos depois, Mariana, com seus 16 anos, iluminou a cozinha. Vestia o uniforme escolar, o cabelo trançado com a mesma delicadeza que usava desde pequena. Nela, irmãos e irmãs, eu via a perfeita fusão, o coração compassivo de Isadora e a inabalável determinação espiritual que era a marca registrada da nossa família. "Papai?" ela chamou, sentando-se à mesa para o café, a voz carregada de uma seriedade incomum para a idade. "Eu sonhei que o senhor estava em perigo, mas a Virgem Maria, ela estava lá, te protegendo. Será que Deus me mandou uma visão?" As palavras dela, irmãos e irmãs, me atingiram com a força de um raio, provocando um arrepio inexplicável. Mariana, desde muito pequena, demonstrava uma sensibilidade espiritual notável. Muitas vezes, seus sonhos pareciam carregar um significado profético. Sua pergunta, tão inocente, reverberou em minha mente, ecoando com uma intensidade assustadora a inquietação profunda que eu sentira durante minha devoção matinal. "Sonhos, sim, podem ser mensagens de Deus", respondi com cautela. "Mas sempre precisamos avaliá-los à luz das Escrituras. Deus nos protege constantemente, meu amor, em cada passo da nossa jornada." Naquela manhã, irmãos e irmãs, enquanto o café da manhã em família chegava ao fim, as palavras de Mariana continuavam a martelar incansáveis dentro da minha mente, sem que eu soubesse que logo, muito em breve, eu viveria o evento que confirmaria a profundidade da sua visão. Irmãos e irmãs, tudo começou com um sonho dela, tão misterioso quanto vívido, entrelaçado com uma sensação espiritual inconfundível que me invadia desde a oração matinal. Essa combinação tecia um véu denso de expectativa sobre mim, uma presença que eu não sabia decifrar, mas que se recusava a ir embora. Era inescapável, pesando no ar. Pontualmente às 8h15, o ritual sagrado de nossas manhãs se repetiu, irmãos. Beijos e abraços de despedida. Isadora, com aquele misto tão familiar de amor e uma sutil preocupação em seus olhos, entregou-me o capacete. "Não se esqueça da jaqueta", lembrou-me. "Cuidado, meu amor", disse ela, sua voz suave, mas firme. "O clima de agosto em Santa Clara do Rio Claro pode ser traiçoeiro. Te amo e estaremos orando pelo seu ministério hoje."
Eu retribuí o carinho. Também amo vocês. Cuidem-se e nos vemos para o jantar. Precisamente às 8h30 daquele 15 de agosto, subi na minha Honda CG 160 Titan. Apesar dos 5 anos de estrada, ela era uma companheira fiel, irmãos, adquirida com economias da igreja para facilitar o trabalho pastoral, numa cidade onde o transporte público, muitas vezes, era um desafio. O motor ronronava suavemente, um som familiar que geralmente trazia paz, enquanto eu me afastava. Mas aquela manhã era diferente. Aquele pressentimento, uma sombra sutil pairando sobre a luz da manhã, recusava-se a me deixar. O trajeto até o Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, ali em Santa Clara do Rio Claro, normalmente levava uns 25 minutos. Eu conhecia cada semáforo, cada lombada, cada curva traiçoeira daquelas avenidas principais da cidade, irmãos. Minha condução era de uma cautela quase maníaca, um reflexo constante da consciência de que minha família, Isadora, Lucas, Mariana, dependia de mim, e que meu ministério exigia que eu estivesse ileso para servir a congregação. Naquela manhã, porém, Santa Clara do Rio Claro parecia outra cidade. Um engarrafamento insólito engolia as avenidas, um fluxo denso de carros que não fazia sentido para uma quarta-feira. Enquanto eu me arrastava lentamente entre os veículos, algo mais capturou minha atenção, irmãos. A quantidade incomum de pessoas com flores, especialmente rosas brancas. Mulheres vestidas com roupas em tons claros, atípicos para um dia de trabalho comum. Foi então que a ficha caiu, como um raio, irmãos e irmãs. Era 15 de agosto, a celebração católica da solenidade da Assunção de Nossa Senhora. Embora, como protestante, eu não participasse dessas festividades, sabia o quão significativa aquela data era para a alma da população de Santa Clara do Rio Claro. Ela gerava um movimento extra, uma peregrinação silenciosa em direção às igrejas e capelas da cidade, reverberando até mesmo nos bairros residenciais. Ali, preso num semáforo que parecia se estender por uma eternidade, meus olhos focaram numa senhora idosa na calçada. Ela carregava um enorme ramo de rosas brancas, quase uma nuvem de pétalas. Seu rosto irradiava uma devoção que, por mais que teologicamente eu considerasse equivocada, eu não podia negar. Era pura, visceral, uma fé inquebrantável. Por um instante efêmero, me peguei imaginando a intensidade daquela conexão espiritual que ela sentia, algo que minha própria formação protestante me levava a categorizar como idolatria. O semáforo finalmente abriu, e eu segui em frente. Mas minha mente já não estava na estrada. Ela voltava incansavelmente ao sonho de Mariana, aquela sensação de expectativa espiritual que me dominara durante a oração matinal. Era como se meu espírito estivesse em alerta máxima, aguçado, preparando-se para algo que minha mente racional jamais conseguiria prever. Um presságio silencioso, um pressentimento que se intensificava a cada metro percorrido. Eu sentia, com cada fibra do meu ser, que algo estava prestes a acontecer. Cheguei ao Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz às 9h05. Estacionei a motocicleta na área de visitantes e me dirigi à urgência, meu coração já pesado. Minha primeira visita pastoral do dia me aguardava. Sr. Osvaldo Teixeira, um membro fiel da nossa congregação por 8 anos, havia sido internado na segunda-feira. Uma crise diabética severa agora ameaçava sua vida. Dona Célia Teixeira, sua esposa, me esperava na sala de espera. Os olhos dela, vermelhos, inchados de tanto chorar e de noites insones, denunciavam uma angústia profunda. Ela era, afinal, uma mulher de fé inabalável, daquelas que já haviam superado inúmeras provações familiares com uma confiança impressionante na providência divina, mas agora estava desfeita. "Pastor Elias!" Ela sussurrou, abraçando-me com a desesperança de quem busca um porto seguro em meio à mais violenta das tempestades. "Os médicos me disseram que Osvaldo talvez precise de diálise permanente. Estamos com tanto medo." A voz de Dona Célia Teixeira, um fio tênue e trêmulo, carregava o peso de uma angústia profunda ao me procurar. Naquele instante, senti seu desespero ecoar em mim, um peso que apertava o peito, mas sabia que minha missão era ser mais do que um ouvinte. Era ser o porto seguro, a rocha inabalável em meio à tempestade dela.
com as mãos firmemente apoiadas em seus ombros, canalizei a calma e a paz que anos de ministério haviam me ensinado a irradiar. Vamos orar, e vamos orar agora mesmo, sem demora, afirmei, com a convicção inabalável de que Deus detém o controle soberano sobre cada detalhe dessa situação, por mais desafiadora que pareça. Irmãos, fomos para o quarto. O silêncio, ali, vinha cheio de fé e expectativa. Lá, no Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, a fragilidade se mostrava nua e crua. O Sr. Osvaldo Teixeira estava deitado, meus irmãos, envolto em fios e monitores, como se preso à doença. Aquele Osvaldo, tão cheio de vida, agora era só palidez e fraqueza de uma batalha implacável. Mas, irmãos, um brilho, um fogo inconfundível, acendeu em seus olhos no exato instante em que me viu. Era a chama da esperança, meus irmãos. Um farol que só a presença pastoral consegue acender nos abismos do sofrimento. Pastor, ele murmurou, a voz fraca, um sussurro, mas cheia de gratidão. Obrigado por vir. Clamei a Deus por forças, por um alento para superar isso. Sentei em silêncio, segurei sua mão. Um toque que valia mais que 1000 palavras, meus irmãos. Gesto simples, repetido centenas de vezes em meu ministério. Jamais perdia o poder de conectar, de acolher a alma. Para mim, irmãos, era a ponte invisível para uma conexão profunda. O canal direto para Jesus se manifestar ali, naquele leito de dor. Osvaldo, eu disse olhando em seus olhos, elevemos nossos corações. Deus, em sua sabedoria, sabe do que seu corpo precisa. Ele, o Criador, tem poder para te curar, restaurando cada pedacinho. Por longos 15 minutos, minha voz, firme e confiante, preencheu o quarto. Eu sentia a súplica alcançar os céus. Clamei por cura divina para Osvaldo, força para sua família exausta, sabedoria para os médicos e, acima de tudo, por uma paz sobrenatural que transcende qualquer diagnóstico. Naquele instante, meus irmãos, a presença do Espírito Santo inundou o quarto. Era tão palpável que eu quase podia tocar. Era a confirmação inconfundível que eu buscava. A certeza de que Deus ouve cada clamor e responde com seu amor e poder. Encerrei a oração com palavras de encorajamento dos salmos, sementes de esperança. Prometi voltar no dia seguinte para o acompanhamento pastoral, um compromisso de cuidado. Mal havia encerrado a oração com o querido irmão Osvaldo, irmãos e irmãs, e minha próxima parada já me chamava, aguardando-me do outro lado da nossa amada Santa Clara, nos corredores cheios de vida da pediatria do mesmo Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz. Ali, uma pequena guerreira, um raio de luz e resiliência, me esperava. Ana Clara Oliveira, uma menina de apenas 9 anos. Ela havia passado por uma cirurgia de apendicite 3 dias antes e, em um gesto de profunda fé e gratidão, seus pais, o Marcos e a Patrícia, me chamaram com um propósito muito especial: agradecer a Deus, em oração, pela recuperação tão bem-sucedida de sua filha. Ao cruzar a porta do quarto, encontrei a Ana Clara sentada na cama do hospital, um pequeno ponto de quietude, completamente absorta em seu próprio universo de cores e imaginação. Com seus lápis de cera, ela não apenas desenhava, ela criava um refúgio particular, um mundo de faz de conta ali mesmo, em seu caderno, um escape criativo e lúdico em meio ao processo de recuperação hospitalar. Seus pais, o Marcos e a Patrícia, estavam sentados ao seu lado, os rostos visivelmente marcados não por preocupação, mas pelo alívio palpável que só o fim de uma angústia profunda e um período de incerteza podem finalmente trazer. Depois de enfrentarem a terrível angústia de verem a filha em perigo, Pastor Elias. O Marcos começou, seus olhos sorrindo enquanto estendia a mão para o cumprimento. É tão bom que o senhor tenha vindo. A Ana Clara não parava de falar na sua visita, ansiosa por vê-lo novamente. No mesmo instante em que me viu, a Ana Clara largou seus lápis de cera coloridos e, com um sorriso largo, abriu os braços em minha direção. Ah, aquela menina, sempre tão afetuosa, um verdadeiro sol em forma de gente. A lembrança de como, depois de cada culto dominical, ela corria para me contar suas pequenas e grandes descobertas da semana, invadiu minha mente com carinho. Olá, princesa, sussurrei, retribuindo o abraço com a máxima delicadeza, tomando todo o cuidado para não tocar sua barriguinha ainda sensível, resultado da recente cirurgia. Como você se sente, minha querida?
Muito melhor, pastor Elias. Ela respondeu, com a voz cheia de entusiasmo infantil. Os doutores disseram que logo, logo vou para casa. E olha só o que eu estou desenhando, disse, exibindo o caderno com orgulho. Era, inegavelmente, um desenho infantil, repleto da espontaneidade e da pureza da infância, mas inconfundível em sua representação. Ali estava a imagem da nossa comunidade evangélica Rocha Viva. Pessoas em um ir e vir constante, um céu azul vibrante adornado por nuvens brancas fofas e um sol generoso, sorrindo gentilmente. Contudo, algo mais. Um detalhe sutil, quase imperceptível para um olhar desatento, capturou minha atenção de forma inesperada. No canto superior da folha, pairava uma figura feminina, vestindo um longo e elegante vestido, com os braços suavemente estendidos, como em um gesto de acolhimento ou proteção. Quem é essa senhora em seu desenho, Ana Clara? Perguntei, sentindo a curiosidade me cutucar a alma de uma forma insistente e intrigante. É a senhora que cuidou de mim na operação, pastor Elias. Ela respondeu, com a naturalidade de quem descreve um amigo invisível. Ela ficou aqui, bem do meu ladinho, quando os doutores me fizeram dormir. Era muito, muito bonita, e usava uma coroa que brilhava intensamente. Aquelas palavras me atingiram com uma sensação estranha, quase um choque elétrico, irmãos e irmãs. Como pastor protestante, minha formação teológica e minha visão de mundo sempre me inclinavam a classificar relatos assim como frutos da rica imaginação infantil, talvez estimulada pelos efeitos da anestesia, pelo estresse intrínseco de um ambiente hospitalar, ou até mesmo por sonhos vívidos. Ainda assim, havia algo na serenidade imperturbável de Ana Clara, na pureza de sua naturalidade e nos detalhes incrivelmente precisos com que ela descrevia sua experiência. Aquilo tudo me forçava, quase sem eu perceber, a confrontar minhas próprias convicções mais arraigadas. Era um desafio direto à minha lógica, um golpe sutil em tudo o que eu, como pastor, acreditava. "O que mais a senhora disse, meu amor?" Perguntei, e minha voz revelava uma curiosidade pastoral autêntica, genuína, muito mais profunda do que a mera expectativa de qualquer revelação milagrosa. A resposta veio, singela e impactante. Ela disse para eu não ter medo, que Jesus a enviou para cuidar de mim, e que ela sempre cuida de todas as crianças do mundo. Marcos e Patrícia Oliveira, que observavam a cena, trocaram um olhar, um misto de assombro e uma perplexidade quase palpável. Eles me confessariam, mais tarde, que desde o momento em que Ana Clara despertou da anestesia lá no Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, em Santa Clara do Rio Claro, ela já falava incessantemente dessa senhora bonita. Eram descrições detalhadas, incrivelmente ricas, absolutamente fora do alcance da imaginação de uma criança de apenas 9 anos. Juntos, oramos. Em um profundo e sincero agradecimento pela recuperação milagrosa de Ana Clara Oliveira, pedimos que as bênçãos celestiais se estendessem sobre toda a família, envolvendo-os em paz. Ao me despedir, ela me abraçou mais uma vez, um gesto terno, mas o que veio a seguir foi um sussurro que me gelou até a alma, um arrepio que percorreu minha espinha. "Pastor Elias", ela segredou. "A senhora bonita disse que o senhor também vai conhecê-la muito em breve." Aquelas palavras. Meus irmãos e irmãs, elas reverberavam, ecoavam, insistentemente na minha mente enquanto eu, atordoado, deixava o imponente hospital universitário Nossa Senhora da Luz. Aquele sussurro perturbador, somado ao sonho vívido e recente de Mariana, minha filha de 16 anos, que também falava de uma senhora bonita que me protegia. Tudo isso começava a tecer um padrão inquietante, uma tapeçaria de eventos que desafiava a razão. Minha mente, tão habituada à lógica, tão firmemente ancorada em meu sólido arcabouço teológico protestante, travava uma batalha desesperada, quase física, para decifrar a natureza do que estava, de fato, acontecendo. Eram 11h15 da manhã. Minha próxima parada era a casa do Sr. Osvaldo Teixeira, situada em um dos bairros residenciais mais tranquilos de Santa Clara do Rio Claro. Lá, sua esposa, Dona Célia Teixeira, enfrentava bravamente um câncer de pâncreas em estágio terminal. Era, sem dúvida, um chamado pastoral de urgência inquestionável. Os médicos, com uma franqueza dolorosa, haviam sido cristalinos. Aqueles seriam, muito provavelmente, os últimos dias dela.
Contudo, minha rota habitual estava completamente intransitável. Era o dia 15 de agosto, e as intensas celebrações católicas que tomavam conta da cidade haviam transformado o trânsito de Santa Clara do Rio Claro em um verdadeiro caos incomum, quase surreal. Fui forçado a um desvio inesperado, pegando uma rota alternativa que, embora familiar em sua essência, eu raramente utilizava. Desci por uma daquelas avenidas amplas e íngremes, uma espinha dorsal que conecta o centro histórico aos bairros residenciais onde grande parte da minha congregação vivia. O cenário em si era de fato conhecido. Centenas de vezes ao longo dos anos, eu havia percorrido aquele mesmo asfalto, sempre sem qualquer tipo de incidente. Agora, a uns 50 km por hora, comecei a notar o tráfego adiante se tornar mais denso, concentrado nas proximidades de uma imponente igreja católica. A Missa da Assunção da Virgem Maria, uma celebração de grande significado, atraía multidões de fiéis. Grupos inteiros carregavam flores e velas, cruzando a rua em um movimento incessante, quase hipnótico. Reduzi a velocidade para 30 km por hora, mantendo o que parecia ser uma distância segura e prudente. Irmãos e irmãs, naquele instante, tudo parecia sob meu controle, absolutamente seguro. Não havia a menor indicação, nenhum presságio, de que nos segundos seguintes minha vida, tal como eu a conhecia, seria irremediavelmente alterada. Minhas convicções sobre Deus, a fé que eu pregava e até a própria realidade espiritual estavam prestes a ser, não apenas questionadas, mas completamente redefinidas. Eram, precisamente, 11h32 da manhã quando, de repente, o impossível aconteceu. De repente, um gigantesco caminhão de carga pesada, vindo na direção oposta, simplesmente perdeu os freios. O motorista, num ato desesperado, uma manobra final para evitar uma colisão frontal catastrófica que ceifaria vidas, guinou bruscamente, invadindo minha pista. Num piscar de olhos, 20 toneladas de aço bruto e indomável avançavam, furiosamente, direto na minha direção, a uma velocidade vertiginosa que anulava, completamente, qualquer chance de desvio ou esperança de fuga. O tempo, naquele instante, desacelerou. Não de uma forma comum, meus irmãos, mas de um modo sobrenatural, quase etéreo. Pude observar com clareza assustadora cada detalhe do monstro metálico que se aproximava. O terror puro e primordial estampado no rosto contorcido do motorista, as rodas fumegando em atrito violento contra o asfalto, a carga balançando perigosamente na carroceria, como um pêndulo mortal. Minha mente, treinada para a lógica, acostumada a decifrar padrões, calculava friamente. O impacto era inevitável, a força, indubitavelmente fatal. Mas, naqueles segundos eternos que antecederam a batida, minha vida não passou diante dos meus olhos, como tantos descrevem em perigo extremo. Em vez disso, uma paz estranha, quase divina, me invadiu, acompanhada por uma certeza absoluta e inabalável. Eu não morreria ali. Todas as leis da física, cada princípio racional, gritavam o contrário, bradavam a iminência do fim, mas a convicção, a quietude inexplicável em meu coração, era simplesmente inabalável. No instante em que a morte parecia uma certeza inegável, algo impossível aconteceu. De repente, no limiar da mais pura adrenalina, ela surgiu. Não de um veículo ou da calçada, mas como se o próprio tecido da realidade se rasgasse para revelar sua forma. Entre o caminhão desgovernado e o meu carro, manifestou-se uma mulher, cuja presença desafiava qualquer lógica. Irmãos e irmãs, ali estava ela, vestida em tons de branco imaculado e um azul profundo. Sua expressão carregava uma serenidade tão absoluta que parecia deter a fúria ao redor. Os braços estendidos, não em desespero, mas num gesto que transcendia qualquer abraço protetor conhecido. Sua presença era não apenas real, era uma densidade tangível, uma força que preencheu o espaço, congelando o caos iminente. Aquilo não era uma miragem, um truque da mente ou uma aparição etérea. Era uma entidade física, ocupando um lugar concreto e inegável naquele exato momento. Seu rosto irradiava uma luz suave, sim, mas de uma intensidade que eclipsava qualquer fonte de brilho terrestre. E seus olhos? Ah, os olhos.
Neles transbordava um amor maternal que superava em muito tudo o que eu já havia sentido ou imaginado em toda a minha existência. Naquele lapso de tempo que se estendeu para a eternidade, segundos que poderiam ter sido meus últimos, ouvi sua voz. Não através dos ouvidos, não um som que vibra o ar. Foi uma comunicação direta, límpida e inconfundível, que ressoou na própria essência do meu espírito. A mensagem era clara, um comando para minha alma. Não temas, meu filho. Estás protegido pelo amor do Altíssimo. E então, o inevitável. Um caminhão, com a violência de um terremoto súbito, colidiu impiedosamente contra meu carro em uma das avenidas mais movimentadas de Santa Clara do Rio Claro. O que se seguiu, porém, rompeu todas as leis da física que eu conhecia. Desafiou toda e qualquer explicação racional. Em vez de sentir o impacto esmagador de 20 toneladas de aço, que deveria ter sido fatal e instantâneo, fui envolvido por uma força invisível, uma barreira impenetrável. Pareceu-me estar dentro de uma bolha de proteção divina. O golpe que sentiria, que aniquilaria qualquer um, não passou de um empurrão firme, estranhamente controlado. Meu corpo, sim, foi arremessado, mas não com a desordem caótica de um acidente comum. Eu era guiado, como se mãos invisíveis e delicadas controlassem cada milímetro da minha trajetória pelo ar. Voei por uns 15 metros, uma distância absurda para se atravessar em tal situação. A sensação era de suspensão, de flutuação antes do inevitável encontro com o asfalto. O impacto subsequente, ao cair, foi brutal. Não há como negar. Mas ainda assim, uma proteção inegável me acompanhava, permitindo-me rolar repetidamente até, finalmente, repousar imóvel de costas no chão. E durante todo esse processo sobrenatural, essa dança insana entre a vida e a morte, ela permaneceu lá. A mulher de branco e azul não me abandonou por um segundo sequer. Eu a via com clareza cristalina, movendo-se ao meu lado, suas mãos estendidas como se orquestrasse cada movimento do meu corpo flutuante. A expressão em seu rosto nunca mudou. Uma serenidade inabalável, preenchida por uma confiança tão absoluta que, de alguma forma inexplicável, conseguiu acalmar meu desespero mais profundo. Então, irmãos, naquele momento, a quietude mais profunda tomou conta de tudo. Ao parar sobre o pavimento, todo o ruído ensurdecedor do impacto, o rangido agoniante dos pneus, o barulho distorcido do metal, tudo silenciou. Os gritos e o alvoroço dos curiosos, que antes eram um inferno sonoro, pareciam vir de um universo paralelo, distante, inatingível. Eu estava imerso numa bolha de quietude sagrada, um santuário particular onde só ela e eu existíamos. Com uma graciosidade que não parecia pertencer a este plano terrestre, ela se ajoelhou bem ao meu lado. De perto, sua beleza era um conceito que transcendia qualquer ideal humano. Não era meramente uma perfeição física esculpida, era uma irradiação de pureza e santidade que dissipou qualquer dúvida em minha mente. Eu estava, sem sombra de questionamento, diante de algo inteiramente divino. Seus olhos, profundos como a vastidão do oceano, transbordavam uma compaixão maternal capaz de abraçar todo o sofrimento da humanidade desde o princípio dos tempos. Quando seus olhos encontraram os meus, senti que ela conhecia cada fibra do meu ser, cada detalhe da minha vida, cada pensamento secreto, cada dúvida guardada, cada um dos sermões que, ironicamente, eu havia pregado contra a própria veneração a ela. Mas em vez de qualquer julgamento, qualquer reproche, seus olhos me ofereciam apenas um amor tão puro e incondicional que as lágrimas brotaram, quentes e incontroláveis. Era o amor sem limites de uma verdadeira mãe, que acolhe seu filho, não importando seus erros, suas incompreensões, seus mal-entendidos teológicos. E então, irmãos, a revelação. Elias, disse ela, chamando-me pelo nome com uma voz que era melodia celestial. Eu sou a Virgem Maria, a mãe de Jesus. Vim, porque meu filho me enviou para salvá-lo. Aquelas palavras atingiram meu coração como um raio, uma descarga elétrica que chocou cada fibra do meu ser. 20 anos de uma formação teológica protestante, tão rigidamente construída, imediatamente se rebelaram contra o que eu acabava de ouvir. Eu havia ensinado, pregado com convicção, que a Virgem Maria era apenas um vaso humano, um instrumento sem papel de intercessão, e que orar a ela era pura idolatria. Mas, confrontado com sua presença real, tangível,
e inegavelmente divina, todas as minhas objeções doutrinárias desmoronaram sem deixar vestígios. Eram como castelos de areia, implacavelmente varridos por uma onda avassaladora de verdade e realidade. Não entendo. Consegui sussurrar, a voz rouca, quase sumindo em minha garganta. Eu preguei. Ensinei que só Cristo. O sorriso dela, porém, era de uma compreensão e paciência tão profundas que me fez sentir como uma criança que, depois de anos, finalmente compreende uma lição vital, antes tão obscura. Meu filho, ela reiterou, com aquela voz que era pura melodia do céu. Eu não compito com meu filho. Eu não o substituo. Minha missão, irmãos, como mãe, é servi-lo. Tudo o que faço tem o único propósito de aproximar mais almas do meu filho. Ver seu coração sincero, seu amor genuíno por Jesus, sua dedicação inabalável em pregar a sua palavra. Tudo isso me enche de um gozo maternal que transcende qualquer descrição. No entanto, irmãos, foram as palavras dela que de repente começaram a desvendar e curar feridas teológicas em mim. Feridas que eu nem mesmo sabia que carregava. Por anos, irmãos, uma lacuna inexplicável me assombrava. Uma sensação persistente de que algo fundamental faltava em minha experiência espiritual. Embora eu nunca soubesse exatamente o que, essa inquietação era uma constante. Mas, ali, diante dela, eu a chamei pelo nome, irmãos. Virgem Maria, disse eu. E foi a primeira vez em toda a minha vida que pronunciei seu nome com tamanha reverência, não como mera referência histórica, mas como uma invocação real. Por que me salvou? Como foi possível? Justo eu, que preguei tão veementemente contra sua veneração. Eu ensinei, com absoluta convicção, que orar a Senhora era um erro grave. Sua risada, irmãos. Ah, aquela risada. Soou como o mais puro cristal, uma melodia etérea que parecia vir diretamente do céu. Não havia nela nenhum traço de escárnio ou condescendência. Era a pura, a indisfarçável alegria de uma mãe que finalmente vê seu filho começar a compreender verdades profundas e esquecidas. Querido filho, ela disse. Aquele 15 de agosto, irmãos, havia amanhecido como qualquer outro dia nas avenidas vibrantes e movimentadas de Santa Clara do Rio Claro. Eu, pastor Elias Guimarães, um pastor de 40 anos, pai de Lucas, de 19, e Mariana, de 16, e marido dedicado de Isadora, vivia minha fé com a certeza inabalável de quem havia construído toda a sua identidade e propósito em torno da defesa intransigente da pureza doutrinária. Meu mundo era cuidadosamente delineado. Minhas verdades, absolutas e imutáveis. Mas, por dentro, irmãos, mesmo com toda essa estrutura, uma inquietação silenciosa e insistente me corroía. Eu pregava sobre um Deus de amor que alcança a todos, irmãos, mas minha própria rigidez teológica parecia, por vezes, sufocar a verdadeira e ilimitada dimensão daquela graça divina. Meu ministério, que eu amava profundamente e ao qual dedicara minha vida, parecia estagnado, preso em um ciclo repetitivo. No fundo da alma, eu sentia um chamado claro para algo mais, algo grandioso que ainda não conseguia decifrar, preso aos meus próprios dogmas e crenças pré-estabelecidas. Irmãos e irmãs, foi então que, num instante que rasgou a realidade, o mundo desabou. O impacto foi súbito, brutal, uma violência que me pegou desprevenido. Em segundos meu carro se transformou em uma mancha irreconhecível de metal retorcido, e o som ensurdecedor de vidros estilhaçando preencheu o ar, misturando-se ao cheiro pungente de borracha queimada e gasolina. Meu veículo foi arremessado como um brinquedo infantil, girando descontroladamente em um caos que parecia não ter fim. Em milésimos de segundo, a vida inteira passou diante dos meus olhos. Cada memória, cada escolha. A certeza esmagadora do fim iminente me invadiu. Era um acidente que, por todas as leis da física e da probabilidade, deveria ter me pulverizado, me transformado em pó. Mas, em meio àquele terror absoluto e desesperador, uma paz indescritível, quase etérea, me envolveu por completo. E então, ela estava lá. Seus olhos, transbordando uma tristeza tão profunda quanto bela, me fitavam com uma intensidade avassaladora. Querido filho, perguntou ela, e sua voz era um bálsamo que acalmava a alma.
Você realmente acredita que o amor incondicional de uma mãe pode ser contido por meros desentendimentos teológicos? Pense bem. Quando meus filhos estão em perigo, eu os protejo. Eu os amparo, sem me importar se compreendem completamente meu papel ou não. Percebi que as pessoas já se aglomeravam ao nosso redor. Vozes distantes gritavam em pânico. Sirenes de emergência se aproximavam rapidamente. Telefones discavam números de socorro. Mas tudo ao redor parecia dissolver-se, como se eu tivesse sido transportado para uma dimensão paralela. Só existíamos nós dois, Elias e a Virgem Maria, num espaço sagrado, onde o tempo e as circunstâncias normais simplesmente não tinham poder algum. Por que agora? Murmurei, minha voz embargada pela confusão e pela surpresa que se misturavam em minha mente. Por que neste exato momento da minha vida? Ela me respondeu com uma verdade que abalou meus alicerces, que fez tremer o chão sob meus pés. Porque seu ministério, Elias, está prestes a ser redefinido. Deus tem planos para você que se estendem muito além de tudo o que você sequer imaginou. Mas para isso, primeiro você precisava me encontrar. Era crucial que você compreendesse que a vastidão do céu e a misericórdia divina transcendem, em muito, as rígidas doutrinas que você aprendeu e ensinou. Irmãos e irmãs, as palavras dela me encheram de uma expectativa misturada com um temor profundo. Minha própria essência, minha identidade como pastor Elias, um zeloso defensor da pureza doutrinária protestante, parecia tremer diante daquela revelação. O que significaria este encontro tão extraordinário para o meu ministério, para a minha amada família, para a comunidade evangélica Rocha Viva que eu liderava? Como se lesse meus pensamentos mais íntimos, a Virgem Maria pousou a mão em minha testa. Seu toque, mais etéreo que a brisa mais suave da manhã, irradiou um poder que curou instantaneamente todas as dores físicas que, por lógica, eu deveria estar sentindo após um acidente tão devastador. Não tema por sua família, Elias. Isadora entenderá, pois o coração dela é puro e receptivo. Lucas e Mariana, seus filhos, crescerão numa fé ainda mais completa e rica. E sua congregação, Elias, anseia por ouvir a verdade de que o amor de Deus é infinitamente maior do que eles jamais puderam imaginar. A lógica debatia-se violentamente na minha mente. Mas como vou explicar isso? Perguntei, minha voz embargada, um nó na garganta. Eu ainda ouço o rugido ensurdecedor, irmãos e irmãs. Em um único e terrível instante, aquele caminhão de 20 toneladas transformou-se numa força bruta, um impacto avassalador que me arremessou sem controle. Era apenas mais uma manhã nas movimentadas avenidas principais de Santa Clara do Rio Claro. Meu retorno habitual após visitar fiéis enfermos nos bairros residenciais. Esse impacto, direto e impiedoso, deveria ter sido o meu fim. Mas, surpreendentemente, não foi. Naquele caos de metal retorcido e aterrorizante silêncio que se seguiu, algo extraordinário aconteceu. No espaço que se abriu ao meu lado, dentro da ambulância que serpenteava pelas ruas da cidade, onde normalmente estaria a minha Isadora, sentou-se uma figura de paz indescritível, a Virgem Maria. Elias, ela me disse, sua voz tranquila contrastando com a sirene que rasgava o ar daquele 15 de agosto. Quero que saiba que este acidente não foi por acaso. Ele foi permitido por Deus para que você pudesse experimentar diretamente a sua misericórdia através da minha intercessão. Intercessão. A palavra ecoou em minha mente, que ainda lutava para processar a impossibilidade daquele momento. Minha mente de pastor, habituada a anos de doutrina e teologia, debatia-se agora com a teologia viva, a manifestação palpável que se desdobrava diante de mim. Sim, meu filho, ela continuou, como se lesse meus próprios pensamentos. Eu intercedo constantemente junto ao meu filho por todos vocês. É um dos papéis que ele me deu desde o Calvário, quando me confiou ao cuidado de todos os seus irmãos e irmãs. A dúvida me atingiu em cheio, irmãos e irmãs. Como eu, Elias, poderia pregar sobre algo que contradiz tudo o que ensinei e defendi por tantos anos? Ela sorriu, e naquele gesto havia uma sabedoria ancestral, profunda. Você não contradiz, meu filho, ela me assegurou. Você amplia, você completa. Jesus não veio para abolir, mas para cumprir. Eu não venho para substituir a sua fé, mas para enriquecê-la. Foi nesse instante de revelação que um dos paramédicos finalmente conseguiu chegar até mim.
Pude ver o espanto absoluto estampado em seu rosto. Ele me olhava incrédulo, totalmente pasmo por me encontrar consciente e aparentemente ileso após um acidente que, segundo todos que testemunharam, deveria ter sido fatal. Senhor, pode me ouvir? Sente dor em algum lugar? Ele perguntou, começando a me examinar com pressa, buscando por ferimentos óbvios. Respondi que me sentia completamente bem, sem dor alguma, e que conseguia mover todos os meus membros. Enquanto ele prosseguia com sua avaliação profissional, mantive meu olhar fixo na Virgem Maria, que permanecia ajoelhada ao meu lado, invisível para todos os outros, mas real e inegável para mim. Pode vê-la? Perguntei ao paramédico, apontando para onde a Virgem estava sentada. Ele franziu a testa confuso. Quem, senhor? Não há mais ninguém aqui, exceto os outros que estão mais afastados. O senhor está alucinando, bateu a cabeça. A Virgem Maria sorriu, e naquele sorriso havia uma compreensão que só uma mãe possui, uma doçura que acalmava a alma. Só você pode me ver agora, Elias. Este é o nosso momento particular, um segredo compartilhado, mas haverá outros que, no tempo certo, poderão confirmar o que aconteceu aqui, a verdade do que você viveu. Pouco depois, mais paramédicos chegaram com uma maca. Insistiam, com toda razão, em me levar ao Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz para uma avaliação completa, o que era absolutamente correto, considerando a magnitude do acidente que eu havia sofrido. Enquanto me colocavam na maca, a Virgem Maria caminhou conosco. Sua presença continuava tão real e consoladora quanto no início, uma âncora em meio ao turbilhão. Voltarei a vê-la? Perguntei num sussurro quase imperceptível, uma súplica que só ela pôde escutar. Estarei sempre com você, meu filho, ela prometeu, mas de diferentes maneiras. Às vezes em oração, quando sua alma buscar refúgio, às vezes nos rostos daqueles que mais precisam do seu ministério, naqueles que o amor de Deus anseia alcançar, e às vezes em momentos de dúvida profunda, quando precisar se lembrar de que o amor de Deus é infinitamente maior do que qualquer doutrina humana pode conter ou limitar. Irmãos e irmãs, enquanto a ambulância seguia rapidamente pelas avenidas de Santa Clara do Rio Claro, em direção ao Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, o mesmo hospital que, eu mal sabia, em breve seria o palco para as grandes transformações do meu ministério, eu tive uma certeza que me arrepiou a alma. Minha vida nunca mais seria a mesma. Aquele encontro milagroso não era o fim de uma busca, mas o começo de uma compreensão mais profunda do amor de Deus. Um amor que me levaria a lugares e a pessoas que jamais sonhei encontrar. A semente para tudo que viria, para a expansão do meu ministério nos 7 anos seguintes, foi plantada ali, no asfalto quente de Santa Clara do Rio Claro, no meio do caos e da pura graça. Aquelas palavras, meus irmãos e irmãs, foram suaves, sim, mas com uma firmeza que me atravessou. Elas começaram a me mostrar um mistério que por tantos anos eu tinha visto de um jeito errado. Entendi, naquele instante, que a intercessão de Maria não era uma disputa com a graça de Jesus, jamais. Pelo contrário, era uma ajuda profunda, um elo essencial na nossa fé. Longe de ser apenas um substituto para a salvação que Jesus nos traz, ela era uma parte ativa, viva, da própria essência dessa obra divina. Minha mente, ainda meio perdida com tudo aquilo que me foi revelado, mal conseguia assimilar a nova realidade que se abria. Mas uma pergunta ardia em mim, pedia uma resposta, e minha voz, quase um sussurro, finalmente escapou. Mas por que a chamam de Virgem Maria? Esse nome, Virgem Maria, que eu mesmo dei ao que estava vivendo, ecoava sem parar dentro de mim. Por quê? Repeti. E a urgência na minha voz era inegável. Um sorriso, irmãos e irmãs, ainda mais radiante e cheio de paz, iluminou o rosto dela de um jeito indescritível. Por quê? Ela respondeu com uma clareza que me entrou na alma. Através das minhas aparições em Nossa Senhora de Aparecida, eu mostrei e continuo a mostrar muitas verdades importantíssimas sobre a necessidade de oração, de arrependimento sincero e de uma mudança profunda no coração. Essa mensagem que agora lhe dou, ela continuou, olhando bem nos meus olhos, tem uma importância única, especialmente para o seu ministério futuro. Meu ministério futuro? A frase pairou no ar,
distante, quase absurda, beirando o irreal naquele cenário inacreditável. A mãe de Jesus, com um gesto tranquilo, confirmou: Sim, Elias, o plano de Deus para você é grandioso. Ele quer usar a sua experiência, a sua jornada, para construir pontes sólidas entre comunidades cristãs que, infelizmente, se viram separadas por profundos mal-entendidos doutrinários. Seu testemunho, Elias, será um farol, guiando muitos a compreender que é possível manter uma fidelidade inabalável às nossas convicções, enquanto, ao mesmo tempo, abrimos o coração para acolher e abraçar a plenitude do plano divino em toda a sua vasta dimensão. De repente, o som estridente de uma sirene rasgou o silêncio pesado da noite em Santa Clara do Rio Claro, trazendo um lembrete brusco da realidade. Era a ambulância, que finalmente alcançava a entrada do Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz. Enquanto os paramédicos, com agilidade, me transferiam da viatura para a maca, rumo à sala de emergência, a Virgem Maria não se afastou. Ela caminhava serena e protetora ao lado da maca, uma presença constante, tal qual uma mãe zelosa que acompanha seu filho em um momento de crise médica, de incerteza. Irmãos e irmãs, foi então que uma preocupação, súbita e tão humana, me assaltou o pensamento. O que eu direi à minha querida esposa Isadora quando ela naturalmente perguntar o que aconteceu? A resposta veio, imediata e cheia de uma sabedoria singular, ecoando em minha mente sem a menor hesitação. Diga a verdade, pastor Elias. Diga a ela com toda a convicção que a Virgem Maria salvou sua vida. Isadora, ela me garantiu, possui um coração preparado, aberto e receptivo para acolher essa verdade extraordinária. Dentro da agitação da sala de emergência, a equipe médica imediatamente deu início a uma avaliação minuciosa e completa. Radiografias foram tiradas. Uma bateria de exames neurológicos foi realizada com precisão. Cada centímetro do meu corpo foi escrutinado, examinado com uma atenção meticulosa em busca de qualquer evidência, por menor que fosse, do trauma que, sob qualquer lógica, deveria ter resultado de um acidente de tamanha gravidade. No entanto, os resultados, quando finalmente apresentados, deixaram a todos, sem exceção, em um estado de profunda perplexidade. Não havia uma única fratura, nem o menor sinal de hemorragia interna, nenhuma concussão cerebral, e sequer contusões significativas que pudessem justificar a violência do impacto. Pelos rigorosos parâmetros médicos, irmãos e irmãs, era como se o acidente, aquele evento devastador, simplesmente jamais tivesse acontecido. Foi nesse contexto, meus irmãos, que o Dr. Gabriel Mendes, o mesmo médico que eu já conhecia por ter atendido o Sr. Oswaldo Teixeira durante sua crise diabética, me reconheceu de imediato. A voz dele, carregada de um espanto genuíno, ecoou: Pastor Elias, as testemunhas do acidente foram categóricas. Um caminhão de 20 toneladas o atingiu em cheio, diretamente. Pode, por favor, me explicar como é humanamente possível que o senhor não tenha absolutamente nenhuma lesão? E a Virgem Maria, irmãos, majestosa e serena, permanecia de pé, inabalável, ao lado da minha cama de hospital. Invisível para todos os outros, a sua presença era palpável apenas para mim. Naquele instante, senti um aceno sutil, quase imperceptível, como se ela me concedesse permissão para finalmente proferir a verdade. Dr. Mendes, comecei. E a minha própria voz me surpreendeu pela firmeza e pela clareza inusitadas, um contraste com o caos interior que eu acabara de viver. O que vou lhe relatar agora, eu sei, parecerá completamente impossível, inacreditável. Mas garanto que é a verdade absoluta e inquestionável. A Virgem Maria apareceu durante o exato momento do acidente e, com sua própria presença, me protegeu de forma sobrenatural. A expressão no rosto do Dr. Gabriel Mendes, um homem da ciência, revelou aquela mistura típica e complexa, meus irmãos. Um ceticismo médico profundamente arraigado, sim, mas também um inegável respeito pessoal, uma postura que muitos doutores desenvolvem ao se deparar com líderes religiosos que, com convicção, relatam experiências que transcendem a lógica e a compreensão material. Pastor, ele tentou dizer, com uma voz ponderada, eu entendo que experiências de quase morte, ou momentos de trauma extremo, podem de fato produzir visões muito vívidas e impactantes. É possível que o trauma... Doutor,
Eu o interrompi suavemente, mas com determinação. Não estou aqui para relatar uma mera alucinação causada por um trauma físico ou emocional. O que estou oferecendo, meus irmãos, é o testemunho vivo de um milagre real e inquestionável. A Virgem Maria, em sua forma física, materializou-se concretamente entre o caminhão desgovernado e eu. Foi ela quem, com seu poder, me protegeu integralmente do impacto devastador. E ela tem estado ao meu lado, como minha guardiã, desde aquele instante fatídico. Irmãos, enquanto eu prosseguia com meu testemunho, articulando cada palavra com a força de uma convicção inabalável, meus olhos captaram um movimento sutil. Uma enfermeira, a enfermeira Rosana Silva, que organizava com metódica precisão os suprimentos médicos perto da minha cama, parou abruptamente. Ela estava completamente imóvel, observando a mim e ao Dr. Gabriel Mendes com uma curiosidade que rapidamente se transformava em assombro. Um espanto absoluto, quase indescritível, tomou conta de todo o seu semblante enquanto ela se aproximava, passo a passo. "Pastor", murmurou a enfermeira Rosana Silva, a voz agora embargada e visivelmente trêmula pela emoção e pela incredulidade que a dominavam. "O senhor disse... a Virgem Maria?" Confirmei. Um aceno simples, mas carregado de significado. "Sim?" ela perguntou, a voz quase um fio, a pergunta brotando rapidamente, com uma ânsia palpável por mais. "Por quê?" Eu a encarei, a verdade fluindo sem esforço. "Porque eu consigo vê-la, enfermeira. Ela está bem aqui, de pé, ao lado da sua cama, neste exato momento, e está sorrindo." O doutor Gabriel Mendes, virando-se para a direção apontada, não captava absolutamente nada com seus olhos científicos. Contudo, a expressão da enfermeira era tão genuína, sua descrição tão vívida e cheia de detalhes, que ele se viu forçado a questionar seu ceticismo inicial. Com uma urgência contida, o médico indagou: "Enfermeira Rosana, pode por favor descrever o que a senhora está presenciando?" A resposta dela, irmãos, carregada de uma clareza quase etérea, pintava a cena no ar daquele pronto-socorro do Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, em Santa Clara do Rio Claro. "É uma mulher deslumbrante", ela começou. "Vestida de branco e azul, com uma coroa de estrelas e rosas aos seus pés, embora ninguém as tenha trazido para cá." Ela sorria com tanto amor que a fazia querer chorar de pura alegria. A Virgem Maria então inclinou-se em sua direção, sussurrando uma revelação que tocou profundamente minha alma. A enfermeira Rosana Silva havia perdido o filho em um acidente anos atrás e orava por um sinal de que ele estava bem no céu. A voz divina confirmou: "Esta é a minha resposta às orações dela." Eu me virei para a enfermeira. Minha voz estava carregada de uma autoridade que eu sabia não ser minha, mas visivelmente divina. "Ela quer que você saiba que seu filho está seguro no céu", eu anunciei, "e que ele se orgulha da enfermeira compassiva em que a mãe dele se tornou." Naquele instante, a mulher desabou em uma cadeira, suas lágrimas de um alívio tão profundo que, por um momento, silenciaram e paralisaram cada um naquele pronto-socorro. O Dr. Gabriel Mendes, confrontado com uma evidência que desafiava décadas de sua rigorosa formação científica, sentou-se ao lado da minha maca. Em seu olhar, uma inegável curiosidade médica se fundia a um assombro que transcendia o material, um profundo assombro espiritual. "Pastor Elias", ele começou, a voz pausada. "Em 30 anos de medicina, vi muitas coisas inexplicáveis, mas jamais algo assim, irmãos. As testemunhas confirmam que o senhor deveria estar morto. Os exames médicos, por outro lado, atestam que não há uma única lesão. E agora, temos uma enfermeira descrevendo uma aparição que coincide exatamente com o seu relato." Senti uma autoridade espiritual inédita, quase palpável, fluir através de mim enquanto o encarava. Irmãos, a minha voz não era a mesma. "Doutor", perguntei, "o senhor está disposto a considerar que existem realidades que se estendem muito além do que a ciência médica, com todas as suas ferramentas, pode sequer começar a mensurar?" Enquanto aguardava sua resposta, a Virgem Maria aproximou-se e pousou suavemente a mão sobre meu ombro. Seu toque inundou-me de uma paz e uma confiança avassaladoras, varrendo qualquer resquício de receio sobre como meu testemunho seria recebido. Finalmente, o Dr. Gabriel Mendes assentiu.
Sim, admitiu. Acredito que estou disposto a considerar essa possibilidade. Naquele mesmo instante, meu celular começou a vibrar. Era Isadora, minha esposa, provavelmente aflita. Horas haviam se passado desde que saí de casa, e eu sempre ligava para avisar. Mal sabia ela, ou eu, irmãos, que o que parecia um acidente brutal nas avenidas de Santa Clara do Rio Claro seria, na verdade, um portal para algo muito maior. Meu ministério não apenas continuou. Ele renasceu transformado, com uma nova e profunda vocação. Tudo teve início naquele evento que, à primeira vista, parecia um simples acidente, mas era, na verdade, um encontro divino, um toque direto da Mãe do Salvador. Foi ela quem me revelou, de forma inquestionável, irmãos e irmãs, que o amor de Deus transcende infinitamente qualquer doutrina humana. A Virgem Maria não apenas salvou minha vida física, mas crucialmente libertou-me de uma limitação espiritual que me cegava, impedindo-me de enxergar a plena totalidade do reino de Deus. 7 anos se passaram desde aquele 15 de agosto que mudou minha existência para sempre. Hoje, enquanto escrevo estas linhas de minha janela pastoral aqui em Santa Clara do Rio Claro, no Centro Ecumênico Caminhos da Unidade, posso ver o lugar exato onde o milagre aconteceu. A pequena capela, erguida em um esforço conjunto e inspirador por católicos e protestantes, tornou-se um símbolo vibrante de unidade cristã. Ela transcende as antigas denominações, um farol visível até dos bairros residenciais próximos, onde muitos de nossa congregação vivem. Isadora, minha querida esposa, hoje lidera um ministério de oração que semanalmente reúne mais de 300 mulheres de todas as tradições cristãs. Sua fé, sempre sólida, aprofundou-se de maneiras que eu jamais imaginei. Uma inspiração constante para todos nós, irmãos e irmãs. Irmãos e irmãs, meu filho, Lucas, hoje com 26 anos, formou-se em teologia ecumênica. Ele é um mediador fundamental em diálogos interreligiosos por toda a América Latina, construindo pontes de fé. E minha filha, Mariana, agora com 23, desenvolveu dons proféticos e atua como conselheira espiritual em nosso Centro Ecumênico Caminhos da Unidade, guiando pessoas de todas as igrejas a encontrar a vontade de Deus. O Dr. Gabriel Mendes, aquele mesmo que documentou minha recuperação milagrosa, mudou completamente, irmãos. Ele se tornou um dos fundadores da Associação Médica de Estudos Sobrenaturais, uma organização pioneira que investiga curas inexplicáveis, unindo a ciência e a fé. É um elo de esperança, de verdade. E a história da enfermeira Rosana Silva, irmãos e irmãs, é um testemunho vivo dessa verdade que estou contando. Seu coração, tocado e transformado lá no Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, em Santa Clara do Rio Claro, a impulsionou para uma nova missão. Ela se tornou uma missionária leiga, se dedicando de corpo e alma a levar consolo e uma mensagem de esperança eterna a famílias que, assim como ela, sentiram a dor profunda da perda de um filho. Nosso ministério, irmãos, aquele que nasceu lá em Santa Clara do Rio Claro, cresceu de uma forma que só Deus explica. Hoje, ele abraça 3 congregações cheias de vida, espalhadas pelos bairros onde moram nossos irmãos. A comunidade evangélica Rocha Viva, o Santuário Nossa Senhora da Reconciliação e a Igreja Cristã Elo de Paz. Juntas, elas atendem a mais de 1.500 famílias regularmente. É a prova que o Pai nos deu. A unidade cristã não é um sonho distante, mas uma necessidade urgente para cumprir o chamado de Jesus. E todo ano, irmãos, no dia 13 de agosto, nós organizamos uma peregrinação ecumênica ao Santuário Nacional de Nossa Senhora de Aparecida, em Aparecida, São Paulo. Lá, católicos e protestantes se unem em uma só voz, em oração. Reconhecemos de coração aberto, de alma lavada, que a Mãe de Jesus sempre nos leva ao seu Filho, Jesus. Esses encontros, meus irmãos, chamaram a atenção do mundo inteiro, sendo registrados como um modelo inspirador de diálogo e cooperação entre os cristãos. Uma verdadeira luz para o mundo, eu lhes digo. Mas a lição mais profunda que eu tirei de tudo isso, irmãos, é tão clara quanto a água cristalina. Deus não se limita pelas nossas divisões, pelas nossas teologias. O amor dele é tão vasto. A sua graça transborda de tal forma que ele pode usar até mesmo nossos conflitos doutrinários para nos mostrar verdades muito mais profundas sobre o seu reino. A Virgem Maria não veio para contradizer minha fé protestante. Ao contrário, ela a completou.
Ela me mostrou que a família de Deus é muito, muito maior do que eu, com a minha mente limitada, poderia um dia sequer imaginar. Quando jovens pastores protestantes vêm me procurar, irmãos, com as suas dúvidas sobre o meu testemunho, eu compartilho com eles as palavras que a mãe de Jesus me disse. Eu não venho para substituir sua fé, mas para enriquecê-la. E quando os padres católicos se espantam com a profunda transformação espiritual em minha vida, eu os recordo de uma verdade que nunca, nunca muda. Maria sempre foi um caminho para o Filho, jamais um obstáculo para chegar a ele. Minha história não é um convite para abandonar convicções doutrinárias. É sim um chamado sincero para expandir nossa compreensão do amor divino. É um testemunho vívido de que, quando Deus decide revelar sua misericórdia, Ele pode empregar métodos que desafiam completamente as expectativas teológicas mais arraigadas que temos. Ele opera de maneiras que nos surpreendem e nos elevam. Ao final deste relato, minha oração é sincera. Que outros corações, tanto protestantes quanto católicos, encontrem em minha experiência não uma ameaça à sua fé, mas a confirmação inabalável de que o Deus que servimos é infinitamente maior, mais amoroso e mais misericordioso do que nossas mentes humanas, tão limitadas, conseguem compreender plenamente. Que essa verdade os una. Naquele 15 de agosto, no Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, em Santa Clara do Rio Claro, irmãos e irmãs, a Virgem Maria não só salvou minha vida física, mas me ofereceu uma revelação profunda. Mais do que isso, ela me abriu os olhos para a verdade. O céu transborda de surpresas maravilhosas, destinadas a quem permite a Deus expandir seus horizontes espirituais. Meu ministério, minha família, minha própria fé. Tudo foi reescrito. Esse encontro divino que eu jamais procurei, redefiniu por completo meu destino eterno. Hoje, ao passar pelas avenidas principais de Santa Clara do Rio Claro, perto do local do milagre, no Hospital Universitário Nossa Senhora da Luz, um sussurro de gratidão inunda meu coração. Obrigado, Virgem Maria, por resgatar minha vida e, acima de tudo, por libertar-me das amarras da divisão religiosa. Obrigado por me mostrar, de forma tão clara, que o amor de Deus é, sem dúvidas, verdadeiramente sem fronteiras.